Vilões são muitas vezes as partes mais importantes de um desenho. Eles podem estragar a obra fazendo toda uma ideia que tinha um potencial enorme ser jogada fora, mas ao mesmo tempo, quando usados corretamente, podem extrair 100% do potencial de uma obra ou até ultrapassar o escopo inicial. Alguns desenhos tendem a mudar completamente a temática que a obra poderia seguir só para encaixar com o vilão final da história. E isso meio que combina perfeitamente com o primeiro item da nossa lista, a Fera, Over the Garden Wall. Eu acho que até hoje esse foi o protagonista que mais me deixou imerso em um mundo. É sério! Sem a Fera, Over the Garden Wall provavelmente teria muito de toda a sua magia perdida. Todo o mistério que a série entrega está muito relacionado a cada personagem desse show e como você consegue sentir medo e ao mesmo tempo teorizar o que vai acontecer na sequência. Saber que esses dois irmãos estão perdidos em um mundo com uma criatura que está os observando é realmente algo que me deixa pensando. Para você que tá perdido e não sabe de muita coisa, Over the Garden Wall conta a história sobre dois irmãos, o Wirt e Greg, que estão perdidos em um desconhecido e precisam arranjar um jeito de voltar para casa. Com o tempo, eles se metem em algumas encrencas e alguns personagens muito aleatórios aparecem. Grande parte da graça da série está em você juntar todas as peças e descobrir o que está acontecendo nessa série, e você acaba se sentindo um gênio quando descobre como tudo se encaixa. Mas para todo esse mistério funcionar, o vilão precisa ser tão misterioso quanto a série. E é aqui que a Fera entra. Ela é citada desde o início pelos personagens como um ser que eles têm medo e que você deveria se preocupar com ele estando por perto. Com o tempo, ela vai cada vez mais aparecendo e sempre com o rosto coberto ou coisa do tipo. Na verdade, ela tá sempre escondida, sendo apenas mostrada por alguns frames no episódio final. Mas isso acaba combinando tanto com o personagem. Conforme os episódios vão passando, descobrimos que o lenhador trabalhava com a Fera e entregava as almas das pessoas que se perdiam pela região para manter a alma da sua filha viva. Até que com os garotos, o lenhador acabou se aproximando deles e queria ao máximo possível poupar as suas vidas. O principal argumento da Fera era que a filha do lenhador estava presa em um lampião e a única forma de mantê-lo aceso era com outras almas que se perdiam por ali. Até que no fim da série, o Wirt desmascara isso e fala que o lampião na verdade estava mantendo a própria Fera viva. Ela era tão manipulativa que fazia suas vítimas acreditarem que o lampião estava mantendo as suas próprias almas vivas. Felizmente, no fim, o lenhador decide encarar o seu medo e assopra a chama do lampião, assim matando a Fera de uma vez por todas, mas sem antes disso ela ter levado dezenas de pessoas junto com ela. Toph, Star vs Força do Mal. Tá, esse último foi mais pesado, então vamos tentar nos acalmar um pouco agora. Eu amo o Toph e esse lagarto é o ser com o maior cérebro que eu já vi em um desenho, mas ao mesmo tempo ele é só um cara com poder de imortalidade, mas ele não é tão forte. Acontece que os planos dele são tão bem executados que deixam a vítima em xeque. Pra quem não sabe, o Toph é um monstro em Star vs Força do Mal e o sonho dele era acabar com a magia, porque a magia só traz coisas ruins. Tanto que critique o que você quiser do final, eu vou criticar junto, mas no fim das contas ele foi o único confirmado como certo. O Toph tentou fazer ataques a Milne no passado para destruir o castelo das princesas, mas é parado pela lua que descobriu o feitiço para matar aquilo que era imortal. Anos depois ele voltaria a atormentar, de início ele é introduzido como alguém misterioso, mas que vai lentamente mostrando todo o seu QI, recebendo apoio do Império do Ludo para tomar o posto de líder. O plano real dele era destruir a varinha da Star, o que era muito difícil de fazer. Afinal, os únicos que sabiam os feitiços de autodestruição são os próprios usuários da varinha. Então, com o cérebro que ele tem, ele busca o que a Star se importava, o Marco, usando de refém. Mas no fim das contas, acaba que outro cavalo entra para substituir a varinha e a varinha é renascida e o plano falha. Na segunda temporada, descobrimos que o plano dele ia mais além do que isso. Ele acabou usando a explosão para entrar dentro da varinha. Conforme a temporada vai passando, ele entra dentro do Ludo, possuindo ele, até preparar totalmente o seu exército para invadir Milne. É muito legal ver como ele passa a segunda temporada inteira pensando no seu plano. Tipo, nós sabíamos que a ameaça existia ali, mas não sabíamos quando ela ia vir. Até que, boom, fim de temporada acontece e ele sola a alta comissão mágica inteira, assumindo o controle do palácio de Milne. Tudo isso leva ao incrível filme Battle from Milne, que eu já falei muito aqui no canal, mas em resumo isso daqui é incrível. O vilão finalmente aparece e eu real fiquei em choque quando isso aconteceu. Depois de matar toda a alta comissão, incluindo o Glossary, que ele destrói a magia. Felizmente a Stark estava em alguma outra dimensão por aí e consegue restaurar a magia, e isso ficou muito bonitinho no final. Você vê que o antagonista é bom quando a sua maior felicidade é o confronto final com ele. E eu posso afirmar pra vocês que eu fiquei muito feliz com a morte dele aqui. No momento que ele larga as mensagens finais dele dizendo que iria voltar, eu juro que me arrepiei. Infelizmente eles não seguiram esse caminho na série, mas é interessante pensar o que a gente poderia ter tido. Belos, The All House.
Como eu disse anteriormente, você vê que o vilão é bom quando você comemora a morte dele. E caramba, quem não comemorou a morte do Belus é maluco. O Belus é lentamente mostrado como imperador das ilhas, mas a gente nunca teve muita informação sobre. Sabe, teve todo um relance de mistério ao redor. Ele era amado por todos os cidadãos da ilha, quer dizer, menos pela Ida, que sabia que ele estava escondendo algo. Conforme o desenho vai contando sua história, ele vai lentamente sendo mostrado como o vilão principal. Descobrimos que ele gostaria de ir ao mundo dos humanos, mas por quê? Bem, o que não parecia ter muito a ver no início acaba se ligando com Belus quando descobrimos que um humano tinha chegado às ilhas há muito tempo atrás e nunca mais foi visto. Acontece que conforme a história sobre o humano que navegou pelas ilhas no passado é contada, descobrimos que ele estava aprendendo magia e, sim, esse daqui era o Belus. A Lulus e Lilith viajam ao passado nesse episódio e, sem querer, as duas acabam ajudando a encontrar o coletor, que era a última peça que faltava para ele iniciar o seu plano. Detalhe que nenhuma das duas sabia ainda que aquilo era o Belus. Agora que o Belus estava sem obstáculos, descobrimos sobre o suposto Dia da União, que seria algo muito grande. Até lá toda a magia selvagem iria acabar, ou seja, a Ida estava sendo muito caçada. Apesar de sabermos que ele era malvado, não sabíamos o que aconteceria. Até que o episódio do Hollow Mind chegue, meus amigos, esse episódio é frenético. Basicamente, a Luz e o Hunter ficam presos na mente do Imperador. Enquanto o Hunter tentava provar a sua inocência, a Luz queria descobrir todos os seus crimes. E, meus amigos, é muito interessante ver como o Hunter vai lentamente se desestabilizando, tentando dizer que tudo estava bem, enquanto a Luz era o contrário. E, bem, vemos que esse cara é malvado, mas de um jeito muito interessante. O episódio mostra a ascensão dele de um cara louco que conseguia falar com o Titã para o Imperador das Ilhas. Ele basicamente conseguiu provar que a sociedade inteira não era segura se todo mundo pudesse usar todo tipo de magia. Você tem que reconhecer o que esse cara fez quando ele conseguiu se impor às pessoas que eram muito mais fortes que ele. Depois vemos que ele matou algumas pessoas para chegar naquilo, inclusive o Hunter algumas vezes, mas o renascia toda vez que saía do controle. Esse personagem é tão complexo que com certeza merece um vídeo separado sobre, e eu prometo que algum dia ele vai sair. Mas por agora, saibam que no fim das contas, o Dia da União é basicamente uma desculpa para fazer genocídio de bruxas. O Belus é meio que da Idade Média, sendo de uma família de caçador de bruxas, então as coisas não eram muito boas para ele. No momento do Dia da União, muita coisa acontece, mas o coletor consegue parar o seu plano depois de ser liberado pelo King. Em contrapartida, o coletor estava dominando as ilhas. Mas algumas coisas acontecem e temos um episódio pra lá de especial dos personagens do mundo dos humanos, inclusive recebendo a notícia que o Belus ainda estava vivo e tem um mini confronto dele com todo mundo. Apesar dele conseguir escapar, nós recebemos a notícia ali de que ele seria um grande vilão ainda. E dito e feito, ele usa todo o seu poder para possuir corpos e assumir o controle do Titã da ilha. E agora ele tem poderes Titã e caramba, esse foi um embate final digno. Mais digno ainda quando a Luz usa sua forma Titã para encarar o Belus e temos algumas das cenas mais épicas das animações. Esse episódio final é cinema e eu adoro essa batalha. Ver batalhas assim com grupos de personagens fortes é uma das coisas mais legais em desenhos. Quando a Luz arranca o Belus do coração da ilha, você conseguia ver o quão gigantesco foi esse desenho, ao ponto de conseguir pegar todo o potencial que a ideia de Owl House tinha. Bill Cipher, Gravity Falls. Esse daqui dispensa comentários, né, meus amigos? Você adora o Bill Cipher, e isso é uma certeza. Eu não sei exatamente o porquê, mas desde que Gravity Falls acabou, esse triângulo virou uma marca na cultura dos desenhos como um personagem marcante. Você não consegue sentir raiva dele como outros vilões, mesmo que o objetivo dele seja só acabar com a vida de todo mundo. Na verdade, eu acho que eu sei o motivo. O Bill Cipher é só hilário. Ele não tem um desejo muito forte por coisas ruins e nem fica frequentemente afirmando elas. No lugar disso, todas as entradas dele são dramáticas e o show dá valor a elas. Ao mesmo tempo, quando ele aparece, temos sequências de cenas dele brincando com as vítimas ou coisas do tipo, isso faz o personagem virar marcante. Também tem a parada do livro do Bill, que todos os triângulos do mundo são na verdade portais para ele ficar nos observando. Isso só deixa tudo mais sinistro. Quando ele finalmente aparece no desenho, ele não é tão ameaçador, mas afirma que voltaria. Até que quando as aparições dele acontecem na segunda temporada é uma loucura. Logo de início ele ferra todo o corpo do Dípero, usando quando precisava de ajuda e estava em desespero. Conforme os episódios vão passando, temos mais e mais menções ao Bill e até virarem um nível preocupante. Os easter eggs do início acabavam virando cliffhangers para próximos episódios. Tudo isso acabou chegando na maravilha que foi Not What He Seems na época. Quando o Ford é revelado, vemos que o Bill viraria algo sério na série, sendo temido pelo tio Ford, inclusive com o Bill invadindo sua mente algumas vezes, dando pesadelos a ele. Eu nunca imaginei que sentiria tanto uma forma geométrica como vilão. O Bill é tão manipulativo aqui que ele consegue controlar o corpo do Blade, enganar a Mabel a quebrar o que estava prendendo ele de invadir Gravity Falls, e daí começam os eventos do irmão
Armageddon e caramba, que sequência de episódios. O Bill Cipher é o rei aqui e eu adorei ver isso. O Bill simplesmente domina a Gravity Falls inteira e ele tava pouco se ferrando pro que tava rolando, ele só queria atacar o terror. Ele petrifica todo mundo em Gravity Falls, usa o Ford de refém, canta o Elmer Again. Foi lindo ver isso sendo encerrado com a quase morte do Stanley e eu me emocionei muito na época e sinto saudade de momentos assim. Zuko, Avatar. Ok, ele não é bem um vilão e talvez seja injusto eu colocar ele nessa lista, mas eu amo tanto a evolução dele que eu precisava citar nesse vídeo. Avatar não é meu desenho favorito, mas eu diria que em termos técnicos ele é o melhor da história. E eu digo isso pelo escopo que a série tentou alcançar, eles fazem alegorias ao mundo real de um jeito brilhante, mas ao mesmo tempo misturam com elementos fantasiosos. É genial. Acompanhar a jornada do Zuko ao fim é algo que fez muitas pessoas chorarem por aí. Principalmente a ordem que a série conta os fatos é brilhante. Eles poderiam chegar e falar pra gente, esse cara aqui tá sofrendo e agora ele é o vilão. Não, eles primeiro pegam e apresentam um personagem como um vilão sem muita explicação. Ele tá bravo toda hora que o Avatar foge, ele literalmente tem uma obsessão gigantesca pra caçar o Avatar. Parecia que ele não tinha muito motivo fora isso, ele só queria acabar com a esperança do mundo. Entretanto, com alguns episódios depois, a série nos conta e na verdade ele tava fazendo tudo aquilo por pressão. Quando o Zuko ainda tinha sua cara perfeita, ele interrompeu um general e acabou sendo punido, enfrentando algumas pessoas, mas ele estava de boa. Ele conseguia lidar com aquilo. O problema era o desafio final, que era o seu pai. Ele não tinha muita coragem em enfrentá-lo e pediu misericórdia, mas ele acabou tendo seu rosto queimado. Depois ele ainda é mandado para a missão de procurar o Avatar, que na cabeça das pessoas estava morto. Basicamente o Ozai queria expulsá-lo da nação, mas o Zuko nunca percebeu. Na cabeça dele tudo aquilo era um jeito de provar a lealdade à Nação do Fogo e provar que ele queria lutar pelos interesses dela. Inclusive, falando aqui sobre a Nação do Fogo, muito tempo depois descobrimos que o Zuko foi maltratado pelo seu pai. Quer dizer, se você acha que por algum motivo ter o seu rosto queimado é algo ok, imagina que o Zuko sempre foi excluído, nunca recebeu atenção, foi negado, maltratado, tudo isso enquanto a Azula ficava com toda a atenção. O Zuko queria receber isso, ele queria ser entendido, mas na cabeça dele a Azula tinha esse reconhecimento porque ela merecia, porque ela era mais capaz que ele, e ele nunca teve raiva do seu pai por causa disso, na cabeça dele as coisas eram assim. Por causa disso ele foi atrás do Avatar e fez tudo por caçá-lo. As pessoas pensavam que o Avatar nem existia, mas quando o Zuko o achou, a missão ficou mais séria. Talvez se ele entregasse o Avatar, ele seria reconhecido pela nação e era isso que importava. Mas quando a Azula mente dizendo que ele tinha matado o Avatar, o Zuko fica feliz de início, porque ele tem o reconhecimento que ele sempre quis. Ele é amado por sua nação. Mas depois de um tempo ele percebe que tudo aquilo era falso. Ninguém realmente valorizava a pessoa que ele era. Eles só estavam felizes porque ele era o cara que derrotou o Avatar. No caminho de tentar ser compreendido, ele acabou cometendo erros. Mas o principal deles foi ignorar a única pessoa que sempre se importou com ele. O seu tio. O Iroh sempre o ouviu, o apoiou, o amou. No geral, ele era o cara que sempre esteve ao seu lado. Era isso que o Zuko queria, mas ele ainda não sabia. Quando ele traiu tudo, ele percebeu a falta que tudo aquilo fazia na vida dele. Infelizmente, no caso do Zuko, ele ainda teve tempo de corrigir o seu erro, se resolvendo com seu tio e ajudando o Avatar, ainda salvando o mundo no fim do desenho. E eu adoro tanto o Zuko aqui. É bizarro pensar que na primeira vez que eu assisti esse desenho eu não tinha gostado tanto dele assim. Hoje eu quero dar um tapa em mim mesmo, porque parece que eu assisti o desenho com a TV desligada. De qualquer forma, esses vilões são incríveis e merecem toda a atenção. Eu adoro todos eles, de jeito diferentes, mas eu ainda os amo. Espero que vocês concordem com a minha opinião, mas comentem abaixo de vocês. De qualquer forma, muito obrigado a membros por serem incríveis, com agradecimento especial a Eduardo Moraes. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!